Muito bem, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre a vitória dele. Meu amigo, não tem jeito. O Tandão ganhou mais um, né? Pra alegria de muitos e tristeza de muitos também, o OKC venceu mais uma, né? Jogando na meca do basquete, no Madison Square Garden. O OKC conseguiu buscar a vitória pra cima do Knicks, 103-100. Um jogo que começou muito bem pra Oklahoma, né, cara? O Thunder fez um baita no primeiro tempo, né? Defensivamente, cara, impecável. Impecável. O primeiro tempo do Thunder foi uma coisa fantástica na parte defensiva, né? Limitou o Knicks a 36% de field goal, 25% para 3, forçou 8 turnovers. O Jalen Brunson foi completamente anulado pela defesa de Oklahoma, né? Cason Wallace, Alex Caruso fizeram um trabalho muito bom em cima do Jalen Brunson. Limitaram ele a 1 de 8, né, nos arremessos no primeiro tempo. Então, defensivamente, cara, o Thunder foi fantástico, né? E ofensivamente, cara, as coisas funcionaram super bem para Oklahoma, né? As bolas de 3 caindo, né? O Dort, Jalen Williams no caso, porque o Jalen Williams segue fora, né? O J-Dub, gente. O J-Dub, eu como torcedor do Thunder, eu tô tentando esquecer que o J-Dub tá no time. Pra não ficar com saudade, pra não ficar criando expectativa dele voltar. Eu esqueço que ele tá no time. Eu esqueço que o AJ Mitchell tá no time também. Porque se eu lembrar que esses caras estão no time, eu vou começar a ficar com saudade deles, vou começar a ficar revoltado, né, com o fato deles não conseguirem jogar. Então o J-Dub eu tento esquecer. Enfim, Jalen Williams, né, o J-Will convertendo bolas de 3. E o Chet Holmgren também. Que primeiro tempo do Chet, né? Eu vou falar mais sobre a atuação do Chet no final do vídeo, mas o primeiro tempo que ele fez, cara, foi, cara, o melhor primeiro tempo dele na NBA, sabe? Acho que não é exagero falar isso. Um primeiro tempo excelente na defesa, excelente, e ofensivamente maravilhoso, né? Foram 22 pontos pra ele no primeiro tempo. Foram 6 bolas de 3 convertidas pelo Chet, né? Num jogo onde o Shai foi muito bem marcado, especialmente no primeiro tempo, o Chet foi quem chamou o jogo, foi quem apareceu, sabe? Foi quem assumiu o protagonismo do ataque, coisa que eu, pelo menos, e muitos torcedores de Oklahoma cobram muito do Chet, né? O que é mais cobrado do Chet é essa vontade de ser protagonista. É essa vontade de ser mais... de ser o cara do time, né? O Chet, ele é o melhor defensor do Thunder. Ele é um dos melhores defensores da liga. Isso é indiscutível, né? Defensivamente, o Chet, ele é o protagonista. Só que pelo que ele ganha, pelo salário que ele ganha, pelo novo contrato que ele assinou, é esperado que ele seja também o cara no ataque. Não que ele seja o melhor jogador do Thunder no ataque, porque o Shai é o cara e ponto. Mas que ele seja mais ativo, que ele seja mais participativo, né? Ontem, por exemplo, no jogo contra Chicago, ele fez um bom jogo no geral, não foi um jogo ruim, mas ofensivamente ele foi muito discreto, muito sumido, sabe? Aparecendo muito pouco. Dos principais jogadores do Thunder que jogaram ontem, ele foi o que menos apareceu, né? Ontem, jogando 26 minutos, ele tentou 10 arremessos, né? Então, o que é cobrado do Chet é a famosa querência. E nesse primeiro tempo e nesse jogo em si, ele demonstrou isso, cara. Assim, uma vontade muito grande, chamando o jogo, aparecendo toda hora. E aí, com ele fazendo esse primeiro tempo incrível e com a defesa do Thunder fazendo um trabalho muito bom e com o perímetro funcionando e tudo mais, o Thunder foi pro intervalo vencendo por 10 pontos, né? Chegando a abrir 15 no primeiro tempo, né? Então, foi um começo de jogo fantástico para Oklahoma. Só que aí, na volta do intervalo, as coisas se complicaram. O Thunder saiu de um primeiro tempo muito bom, né? Para um terceiro quarto que, em termos defensivos, eu acho que foi o pior quarto defensivo do Thunder na temporada. Assim, a defesa do Thunder, ela foi totalmente inexistente no terceiro quarto. Claro que tem total mérito do ataque do Knicks, que foi muito bem no terceiro período, né? O Landry Shamet meteu 11 pontos no terceiro período.
Jogou pra caralho. O Jalen Brunson, que foi totalmente anulado no primeiro tempo, fez um bom terceiro quarto. O Towns apareceu bem também, Anunoby. Então o ataque do Knicks melhorou no terceiro quarto. Mas a defesa do Thunder foi muito mal, sabe? A defesa de garrafão muito frágil, né? O Knicks conseguiu muito ponto fácil no garrafão do Thunder. E aí, depois de fechar o primeiro tempo com 10 de vantagem, o Thunder fechou o terceiro quarto perdendo por 3, tomando 40 pontos no terceiro quarto. Sim, a defesa geracional de OKC tomou 40 pontos no terceiro quarto. Então, um jogo que vinha sendo muito bem controlado por OKC saiu totalmente de controle no terceiro quarto. E aí fomos pro último período com o Knicks na frente, com o Jalen Brunson esquentando, com o ataque funcionando, com a atmosfera do Garden, né? Já daquele jeito, clima quente, barulho pra caralho. E aí o OKC mostrou o porquê que é o campeão. Num cenário adverso, com a torcida em cima, com o Knicks crescendo, o OKC controlou muito bem o quarto período, né? Um começo de quarto período muito bom, né, onde o Chet de novo apareceu muito bem. Ele que não fez nada no terceiro quarto, assim como todo o time do Thunder, ele apareceu no quarto período, matando bolas importantes, né, colocando o Thunder de novo na liderança. Aí o Daigneault, na minha opinião, de forma errada, tirou o Chet de quadra por muito tempo, né? O Chet, ele saiu de quadra depois de 2, 3 minutos do quarto período e só foi voltar nos últimos 5 minutos. E enquanto isso, o Thunder jogou sem pivô, né? Porque o Hartenstein acabou sentindo alguma coisa durante o jogo e não voltou. Inclusive, Hartenstein e Caruso, né, saíram do jogo mais cedo, né? Ou seja, mais lesões em Oklahoma, uma coisa bizarra. Então o Thunder jogou bons minutos do quarto período com o Kenrich Williams sendo o protetor de área do time, né? Durante bons minutos no quarto período, o Thunder jogou com o Kenrich Williams e Aaron Wiggins. E, obviamente, o Knicks soube se aproveitar disso, retomou a liderança do jogo nesses minutos com o Kenrich Wiggins em quadra e com o Chet no banco. E o Thunder só foi voltar a liderar exatamente quando o Chet voltou, né? Com o Chet de volta entrando nos 5 minutos finais, o Thunder conseguiu retomar a vantagem. Uma coisa que foi muito importante para o Thunder conseguir fechar o jogo bem foi a expulsão do Towns, né? Faltando 3 minutos. O Towns foi ejetado com a sexta falta, o que não é novidade, né? O Towns ama ser ejetado, né, de jogo grande. É impressionante, foi a 6ª vez que o Towns foi ejetado na temporada. Foi ejetado. O Knicks, que estava dominando os rebotes ofensivos ali no quarto período e no terceiro quarto também, perdeu essa arma nos 3 minutos finais. E o Thunder soube explorar muito bem isso, né? Teve ali o Shai matando uma bolaça de 3 ali no final. Uma bolaça. O Shai que fez um jogo bem discreto, mas apareceu muito bem ali com essa bola. Inclusive, mais um jogo de 20 pontos do Shai, né? 26 para ele em 16 arremessos tentados. Não foi um jogo ruim do Shai, longe disso, tá? Mas foi um jogo mais discreto, né? De fato, foi um jogo mais discreto. Matou uma bolaça ali no final. O Knicks conseguiu encostar de novo com o Anunoby. Anunoby fez um jogo absurdo, tá? O segundo tempo do Anunoby foi bizarro de bom. Jogou pra caralho. Mas no finalzinho, o Thunder garantiu o resultado, conseguiu garantir a vitória, segurou a reação do Knicks, fechou 103-100. O OKC chega a 49 vitórias na temporada, apenas 15 derrotas, né? Campanha fantástica, ainda mais considerando, né, toda a questão de lesões e tudo. É realmente admirável o que o OKC vem fazendo em meio a tantas lesões. Hoje, o Chet merece todos os elogios, né? Eu que muitas vezes critico o Magrelo, hoje não tenho o que fazer, jogou pra caralho, tem que dar a César. 28 pontos em 19 arremessos tentados, um aproveitamento maravilhoso de 11 de 19, 6 de 11 no perímetro, 8 rebotes, 2 assistências, né? Não conseguiu nenhum toco, mas ele foi muito importante em alguns momentos ali, né? Fazendo o Knicks refugar em algumas tentativas de infiltração. Então, foi um baita jogo do Chet, especialmente na parte ofensiva, né? Ofensivamente foi um dos melhores jogos do Chet na NBA, né? Foi o grande nome do Thunder hoje, foi disparado o melhor jogador do Thunder na partida, né? Apesar dos 26 pontos do Shai, igual eu falei, foi um jogo mais discreto do Shai. Então o Chet foi quem assumiu a responsa e
foi muito bem. Vale destacar o jogo defensivo do Dort, foi um bom jogo defensivo dele. Ofensivamente teve seus problemas, ali no final mesmo ele teve ali umas 2, 3 posses seguidas horríveis no ataque, que acabaram, né, terminando em pontos do Knicks no contra-ataque, então ele não foi tão bem no ataque, mas na defesa eu gostei do Dort. Kayson Wallace, como sempre, um monstro na defesa, 4 roubos de bola, né, marcando muito bem o Brunson. Jay Will teve bons minutos, vindo bem do banco. Caruso, enquanto jogou, foi bem. Infelizmente, só conseguiu jogar 12 minutos, machucou, acho que foi quadril. Isaiah Joe fez um jogo bem abaixo, tá? Defensivamente ele foi útil, mas ofensivamente muito mal. O próprio Jared McCain também foi péssimo, né? O terceiro quarto do McCain foi muito mal. Inclusive, o melhor momento do Knicks no jogo, né, que foi o terceiro quarto, foi explorando o Jared McCain, né? Que tava mal no ataque e na defesa o McCain ele é muito ruim. Né? Se tem um problema do McCain e se tem algo que me preocupa no McCain nesse time do Thunder, é a falta de defesa, né? Ele é disparado o pior defensor do Thunder. Ele é o pior defensor do Thunder. Ofensivamente ele é muito bom, potencial muito bom, mas defensivamente ele é muito ruim, sabe? Então, ele não foi bem no terceiro quarto, o Daigneault não teve confiança para usar ele no quarto período, nem consigo criticar o Daigneault por isso, eu também não teria usado o McCain no quarto período. Então ele também não fez um grande jogo. O Aaron Wiggins, né, muito nulo no jogo, né, não agregou em basicamente nada. Então não foi um grande jogo de Oklahoma, foi um grande primeiro tempo. E fechou bem o jogo também. Mas a atuação em si não foi brilhante, mas foi o suficiente para vencer. E é isso que importa. Fora de casa, contra o Knicks, no Garden, o importante é vencer. Jogar bem é perfumaria nesse sentido. O importante era ganhar e o Thunder conseguiu. Pelo lado do Knicks, cara, não foi um jogo ruim do Knicks, né? Mas foi um jogo onde o Knicks teve momentos muito ruins e faltou alternativa pro Knicks, né? Apesar do ótimo terceiro quarto, os outros 3 períodos do Knicks foram muito pobres de alternativas ofensivas, né? Com o Jalen Brunson muito bem marcado, o ataque do Knicks não teve muitas alternativas, tanto que o Knicks só conseguiu 100 pontos no jogo, né? O que para esse Knicks do Mike Brown é muito pouco, né? O Towns marcou 17 pontos, pegou 17 rebotes, não foi um jogo ruim do Towns, mas em um jogo onde o Jalen Brunson só consegue 16 pontos, é esperado que o Towns pontue mais, né? Não foi o caso. Mikal Bridges só 15 pontos em 40 minutos, Anunoby 16 em 38, foi um bom jogo do Anunoby, mas pontuando pouco, né? Relativamente pouco. Né? O Landry Shamet foi muito bem no terceiro quarto, né? Foram 11 pontos para ele, mas no restante do jogo ele só marcou 3. E faltou uma movimentação de bola, faltou alternativas, né? Eu acho que o Mike Brown ele ainda tem muita dificuldade de explorar alternativas desse ataque quando o Brunson é bem marcado. Quando o Brunson joga bem, quando a marcação não consegue parar o Brunson, o ataque do Knicks flui muito bem. Mas quando acontece do Brunson ser tão bem marcado como foi hoje contra o Thunder, o ataque tem uma dificuldade de achar alternativas. E hoje foi isso que acabou tirando a vitória do Knicks. Claro, o mérito do OKC pelo que fez e tudo. Mas se o Knicks tem... Se o Mike Brown consegue achar um ajustezinho ali no ataque, dava pro Knicks ter vencido hoje. Não venceu. O OKC garante a vitória. O que me deixa muito feliz, obviamente, né? Vai me fazer dormir muito bem. E é isso, né? Grande jogo do Chet, importante, né? Para ele ganhar mais confiança. Tomara que nos próximos jogos ele, né, mantenha esse nível de querência. Não vai acontecer, né? A verdade é que o próximo jogo o Chet vai tentar 5 arremessos. Mas, né? Por que não, né? Por que não ter esperança? Mas foi um grande jogo dele. Thunder fechando bem a partida, vencendo no Garden. Ginásio difícil de você jogar. E o Thunder consegue a vitória. Dado importante. Shai Gilgeous-Alexander nunca perdeu no Garden, tá? O Shai não sabe o que é perder no Madison Square Garden. 7 jogos, 7 vitórias pro homem. Tem que respeitar. Galera, é isso, tá? Sobre o jogo é isso. Obrigado pela sua audiência nessa madrugada. A gente se vê mais tarde com o Switch TV Show, onde eu irei repercutir todos os outros jogos da rodada. Inclusive, fica ligado no Switch TV Show de amanhã que eu vou falar sobre essa vitória do Hornets contra o Celtics, que foi absurda, tá? Eu não vou fazer vídeo de pós-jogo, porque o jogo rolou meio que junto com o jogo do Thunder. Então eu só vi piscadas do jogo do Hornets. Eu vou pegar pra ver o compilado do jogo, o condensado, né, do jogo amanhã de manhã.
E aí no Switch TV Show eu falo mais sobre a vitória. Mas assim, só passando por cima, massacre do Hornets, tá? O que o Hornets fez hoje no Garden, no TD Garden, poucos times fizeram nos últimos anos, né? O Hornets tirou o Celtics pra merda no TD Garden. Então amanhã no Switch TV Show eu vou falar mais sobre esse jogo. Vou pegar pra ver o condensado amanhã pra, né, ver melhor, né... Pra entender melhor o que aconteceu. Mas assim, jogaço do Hornets. Amanhã eu vou falar mais sobre... Obrigado pela sua audiência. Amanhã também tem episódio novo da nossa série do Bagrovic, né? Nossa série de jogador no 2K. Então te aguardo. E é isso, galera. Obrigado mesmo. Grande beijo e valeu!